A paz do Senhor, amados e queridos ouvintes. Quem sauda todos vocês é o pastor Alexandre Furquim. Glória a Deus. Sejam bem-vindos neste momento na presença do Senhor. Nós vamos hoje meditar na palavra de Deus. Eu quero trazer um texto bíblico para a nossa meditação. Você nesse momento que está nos ouvindo, seja bem-vindo, que você possa nesse momento ter em mãos uma Bíblia no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, ou até mesmo a Bíblia em mãos para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Amém? Hoje nós temos o tema frio ou quente. Amém? Frio ou quente, que está em Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 16. Apocalipse 3, 16. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Diz assim o texto bíblico: assim porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então prestem atenção, meus amados, que Jesus ele está se referindo aqui às igrejas. Amém? O Espírito Santo vem falar com as igrejas. E quando a gente fala de igrejas, não estamos falando de placas, não estamos falando de endereços, nós estamos falando de pessoas, de seres humanos que são igrejas, ou seja, são moradas de Deus, são servos do Senhor e servas do Senhor. O livro de Apocalipse vem despertar em nós a nossa responsabilidade espiritual que nós temos com as nossas obrigações de crente. Como está a nossa vida diante de Deus? E hoje nós vamos descobrir alguns sintomas que levam as pessoas a se esfriarem na fé. Amém? Nós sabemos que o livro de Apocalipse, Jesus está aqui exortando e repreendendo a igreja, dizendo assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. A palavra que Jesus usa aqui para mencionar frieza, mornidão, temperatura, se é quente ou frio, significa o estado de fé que estamos vivendo, o estado espiritual que está na nossa vida diante de Deus. E quando ele diz vomitar-me-ei da minha boca, isso significa que esse tipo de comportamento espiritual provoca ânsia, entojo, nojo espiritual em Deus. Deus detesta frieza, Deus detesta mornidão, Deus detesta e abomina pessoas que vivem nesse estado de decadência espiritual. Porque Deus ele exige da sua igreja que a sua igreja viva uma vida de fé ativa. Então, quais são os primeiros sintomas que fazem com que uma pessoa passe por esse processo de esfriamento na fé? Primeira coisa, que a pessoa ela para de proceder, vigilância. Porque muitas pessoas oram, mas não vigiam. Então, o primeiro comportamento é a falta de vigilância. Começa a não vigiar mais. Começa a não tomar mais cuidado com as coisas que estão acontecendo à sua volta. O tempo que vai tomando conta da sua vida, as coisas que o dia a dia, o inimigo vai colocando na nossa vida, na nossa caminhada, para nos distanciar
da presença de Deus. É a primeira coisa, a falta de vigilância. Quando você já não está mais vigiando, você também não tem mais a preocupação de orar. Você fica neutro. Hoje ora, amanhã não ora. Hoje eu deixei de orar, depois eu oro outra hora. E assim vai, porque você já não está mais vigiando. Então, quando você não vigia, a oração também acaba sendo quebrada. E quando acaba acontecendo isso, de nós não orarmos, a nossa comunhão com Deus ela começa a ser rompida. Ela começa a ser quebrada. E nós começamos a perder a intimidade com Deus, o contato de estar na presença de Deus. Isso é ser igreja. Ser igreja é estar em contato constante com Deus, em oração, com a sua palavra, meditando nos mandamentos do Senhor. E quando nós quebramos essa ênfase na nossa vida, nós passamos a ser um crente meio lá, meio cá. Meio termo, vamos dizer assim. O crente que já não está mais fazendo o que a Bíblia, o que a palavra de Deus manda. Quebrando-se a comunhão com Deus, você perde visão espiritual. Então vai analisando aí os pontos. Primeiro, falta de vigilância. Segundo, falta de oração. Terceiro, perde a visão de Deus. E o que é a visão? A visão do que está acontecendo. Que você já não está mais colocando Deus no controle da sua vida espiritual. Que quem está no controle da situação são os problemas. Quem está no controle da situação, humanamente dizendo, é você. Você já não tem mais uma vida guiada e orientada pelo Espírito de Deus para viver em santidade, em comunhão com Deus. Acaba-se a visão. Depois, começa a perder a audição, que é o ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E como que eu passo a não mais ouvir a palavra de Deus? Lá no primeiro ponto, quando eu começo a não vigiar e não orar. Porque quando começa a quebrar o contato com Deus, já começa a faltar em mim a alegria, o prazer de estar na casa de Deus. E eu já não começo mais a viver uma vida de comunhão, de importar, porque se não tem problema a vida que eu estou vivendo, se estou vivendo uma vida desmanzelada espiritualmente, fora da palavra de Deus, dos padrões de Deus, por que ir à igreja? Já não faz mais sentido estar presente com o corpo de Cristo. E não existe igreja solitária, existe igreja unida. A igreja formando um corpo num todo, que é o corpo de Cristo, né? Quando isso começa a acontecer, quebra-se o contato com Deus, quebra-se a comunhão com Deus. Então já não tenho mais vontade de estar na presença de Deus para ouvir da sua palavra. E uma vez que a palavra já não pode mais chegar aos meus ouvidos e cair ao meu coração e produzir na minha mente a limpeza diária da palavra do Senhor, porque todos os dias nós somos alvos do pecado, da sujeira do mundo, das coisas de Satanás, e é a palavra que nos lava. A palavra nos dá poder e autoridade, nos dá fé sobrenatural para romper com essas coisas. Porém, que muitos não conseguem ver carnalmente, mas são coisas que você só pode entender pelos olhos da fé, isso acaba esfriando o crente. E quando eu já não ouço da palavra de Deus mais, eu já estou abrindo agora um caminho. Estou abrindo brechas para o meu adversário, porque o Espírito Santo não pode mais morar em mim, porque já não sou mais o templo do Senhor. Enquanto há atividade de Deus dentro de mim, há o mover de Deus. Para as atividades de Deus na minha vida, então cessa-se o mover da fé, cessa-se o mover do Espírito. E uma vez isso acontecendo, eu abro brechas para o pecado. Porque quem não tem firmeza, quem não vigia, quem não ora, quem não tem visão, quem não está em comunhão, quem não está na presença de Deus,
não tem força para vencer o mundo, para vencer o pecado. E então o diabo começa a olhar os pontos de fraqueza. Ele começa a estudar as estratégias para derrubar o crente na fé. E uma vez dando espaço ao diabo, a outra ocasião que o diabo acha, quando ele esfria alguém na fé, é colocar pensamentos que parecem que é o ser humano que está pensando. Pensamentos tipo, não faz sentido estar na igreja, não faz sentido orar, não faz sentido buscar, porque ele quer que você se mantenha neste padrão, o padrão de frieza. E uma vez fazendo isso, ele começa a mudar o pensamento dos crentes. Ele quer que agora você comece a olhar para as outras pessoas de forma diferenciada. E um dos pontos que o diabo faz, porque ele é estrategista, é a liderança espiritual da igreja. Quando você é ovelha de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, está nessa situação espiritual, o diabo ele começa a mostrar para você que é para você olhar para os defeitos, para as falhas do homem. E então você começa a colocar defeito nas pessoas, mesmo que às vezes não exista, porque nós sabemos que a igreja é formada por seres humanos, começando por si mesmo, todos nós somos falhos na presença de Deus. Só que é aí que está o problema, porque o diabo ele desfoca desse ponto que nós somos pecador e precisamos de arrependimento, e foca no erro e no pecado, na falha do outro irmão. E esquecemos de nós. É o que Jesus falou lá em Mateus, que muitos olham para a trave que está no olho do seu irmão, né? Olha no cisco, dizendo melhor, que está no olho do seu irmão e esquece na trave que está no seu olho. Talvez o problema que está na tua vida espiritual é tão grande que você já começa a apontar o cisco que está na vida dos outros irmãos. E uma vez Satanás fazendo isso, ele consegue desanimar você, para que você desanime da obra de Cristo e já não veja mais a graça de Deus, o poder de Deus na igreja, nas pessoas. Ele começa a mentir, enganar você, esfriar você, dizer que Deus é mentiroso, que Deus não vai cumprir as promessas dele, que não vale a pena estar na presença de Deus, que todas as pessoas da igreja são ruins, que as pessoas da igreja não te amam, que as pessoas da igreja fazem acepção de pessoa, gosta mais de um e detesta o outro. Tudo isso são espertices do inimigo, são audácias que o diabo gosta de trabalhar, porque o diabo ele trabalha com a mente humana. Satanás é astuto, ele não vai mostrar para você a realidade espiritual, ele vai mostrar para você as falhas, os erros, porque ele trabalha com erro. E no final, quando tudo isso começa a acontecer, a pessoa já não está mais na presença de Deus. Quando vê, a pessoa já está fora da presença de Deus. E estar na presença de Deus não significa estar no culto. E existem pessoas que podem frequentar igrejas, mas está nesse estado de perturbação espiritual. É isso que Jesus está dizendo aqui. Este é o perigo. É o perigo de ser morno, de ser frio. É o perigo de Deus estar olhando para você nesse momento e estar detestando a vida que você está vivendo. E talvez você não está tomando atitude nenhuma diante do direcionamento que Deus está falando com você. E um abismo está puxando o outro abismo. E isso vai englobando, vai formando coisas terríveis quando Satanás começa a aproveitar da fragilidade espiritual das pessoas. Ele começa a englobar no meio disso mentiras, fofocas, divisões, dissensões, facções, contenda, ira, raiva, ódio, dissimulações dentro da casa de Deus para dividir o corpo de Cristo. Porque ele começa fazendo isso através de apenas uma pessoa. Depois ele começa a querer achar aonde ele pode mais tocar. Está entendendo, meu querido, minha querida que está nos ouvindo? Então essa mensagem que Deus está nessa hora colocando, trazendo ao seu coração, é para que você se desperte. É para que você preste atenção aonde é que você caiu. A Bíblia diz, aqui no livro de Apocalipse, lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Que primeiras obras são essas? São as obras da fé.
Volte a fazer o que você não fazia. Volte a orar, volte a buscar, volte a vigiar, volte a frequentar os cultos. Volte a se humilhar. Você não tem que julgar as pessoas que estão dentro da igreja, nem mesmo a liderança que está na frente do trabalho, pois o papel do pastor é te corrigir, é te ajudar espiritualmente. Olha para si mesmo e veja: Deus, eu sei aonde foi o ponto que eu errei e eu preciso consertar a minha vida espiritual. Eu preciso tomar uma atitude hoje para que o fogo do Espírito Santo arda novamente na minha vida. E assim, uma vez tomada esta decisão de fé, Deus vai despertá-lo novamente para ser como você era antes. Então receba no teu coração, querido, esta palavra de Deus na sua vida. Porque Deus, Ele é o maior interessado em te abençoar. Ele é o maior interessado em derramar sobre a sua vida as bênçãos do céu. A desobediência atrai sérios problemas. Então volte para o caminho da direção, volte para o caminho da palavra, da fé, da humilhação e busque, porque o Espírito Santo ele te visita neste momento. O Espírito de Deus, ele quer trazer a chama do poder de Deus dentro da sua vida, a chama da fé, da esperança, para que você possa ser um crente, como é a vontade do Senhor, nem frio e nem quente, mas o crente caloroso, o crente fervoroso e cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te abençoar nesta mensagem da palavra do Senhor. Tome hoje uma decisão na sua vida espiritual. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo te visite neste momento. Quem despede de todos vocês é vosso irmão em Cristo, pastor Alexandre. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.